Olá, as eleições de 2014 aumentaram de 22 para 28 o número de partidos políticos com representação na Câmara dos Deputados. Esse resultado colocou o Brasil, de acordo com um estudo feito por uma universidade irlandesa, como o parlamento mais fragmentado politicamente. Na Argentina, há mais partidos com representação, mas a concentração de vagas por uma única legenda é maior do que a existente aqui. Para discutir essa fragmentação partidária, o Brasil em Debate convidou os deputados Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, e Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Obrigada, deputados, pela presença aqui no estúdio. É difícil, talvez, para o eleitor entender como é essa fragmentação, assim, esse número de partidos com representação e o poder efetivo que os partidos têm e essa dificuldade em compor, a necessidade de formar blocos. Acho que a eleição da mesa da Câmara foi uma demonstração disso. Deputado Bom Gás, o PT, por exemplo, concentra 13% das vagas e os 15 menores partidos, juntos, têm uma porcentagem semelhante, né? Como é para uma votação aqui essa negociação? Bom, primeiro, é bom que a gente possa fazer o debate sobre aquilo que é o mais importante nesse momento no país. Nós precisamos fazer a reforma política. E a questão de termos poucos ou muitos partidos não é em si o principal problema. O Brasil já teve a Arena e a MDB, praticamente, e os outros partidos não existiam. E nós vivíamos uma situação, esse não era o ideal. Também não é o ideal nós termos demais partidos. Qual é que é o problema? É a forma como os partidos funcionam. Por que existe o partido e como é que ele se constitui? Quando ele se constitui com programa, com ideologia, com debate, nós podemos construir facilmente acordos políticos, mesmo tendo um percentual como o nosso percentual, com outras forças que vão estar votando conjuntamente. O problema central é que a eleição do parlamentar, ele não se dá perante a sociedade por um cunho ideológico, por um programa. A maior representação se dá pelo poder econômico que financia e elege o parlamentar. Então, este é o principal problema. Então, nós vamos ter, dentro de uma composição de um Congresso aqui, uma representação onde quem se elegeu, podem consultar, está transparente nos tribunais do Tribunal Superior Eleitoral, quem foi que se elegeu. A maior parte dos deputados que se elegeram foram os financiados por grandes grupos econômicos. Então, este é o grande problema. Então, o fato de nós termos mais partidos, ele em si é um problema, ele pode dificultar outras composições, mas aí, bom, vamos levar um tempo para construir, enfim. Esse é um tema que, na política, se tem seriedade, você pode ajustar. Agora, como é que você vai ajustar com o cara que está aqui, fisiologicamente, patrocinado por uma empresa, entendeu? Por uma empreiteira, entendeu? Por um grande negócio? Aí é o tema principal. Então, eu acho que nós precisamos caminhar, sim, para termos menos partidos, mas nós não podemos impedir arbitrariamente a possibilidade de ter um partido. O problema é outro. O problema é o financiamento privado de campanha. E também é o formato, de aquilo que a gente chama de fidelidade partidária, né? Nós temos que ser fiéis ao povo que nos elegeu numa proposta e não estar fazendo depois alterações casuísticas, né, que não sejam ideológicas. Então, acho que reforço partidário programático, não termos o financiamento privado de campanha, o dinheiro desse país, dos ricos, não pode definir quem é que é a representação do povo. Esse é o grande tema que depois leva a outros temas de fragmentação ou negociadas. Obrigada, deputado Bom Gás. Deputado Ivan Valente, essa fragmentação partidária tão ampla, assim, não há tantos matizes no espectro ideológico que possam ser representados nesse número, há? Certamente não. E como diferenciar, então, o partido, como permitir que haja a existência de partidos pequenos ideologicamente alinhados, funcionando, dos partidos pequenos que não estão funcionando por essa ótica? O problema é que existem partidos pequenos de aluguel e partidos grandes de aluguel. O que tem maior poder de fogo, de corrupção, inclusive, são os partidos grandes de aluguel, que precisam, inclusive, do tempo de TV, né? E precisam barganhar votações
né, agregando pequenos partidos que elegeram 1, 2, 3 deputados. O problema principal do país está acontecendo agora na Câmara dos Deputados, né? O problema principal é que quem chega aqui na esmagadora maioria, e o PSOL é exceção, porque ele não recebeu nenhum dinheiro privado de campanha, nenhum deputado, né? Então ele não tem rabo preso, para usar um termo comum e corrente, entende? Com empreiteira, com banco, com agronegócio e etc. O que está acontecendo é que o presidente da casa tirou da CCJ uma proposta que quer constitucionalizar o financiamento privado. Enquanto isso acontece aqui, lá no Supremo Tribunal Federal, está sendo julgada uma ação direta de inconstitucionalidade da OAB que acaba com o financiamento empresarial de campanha. E tem um ministro que pediu vistas do processo, o ministro Gilmar Mendes, que sentou em cima do projeto há 10 meses e não quer discutir essa questão, enquanto aqui o Congresso, frente à corrupção escancarada que está denunciada no escândalo da Petrobras, onde nós temos mais de 30 mega empresários presos, entende? E com delação premiada pela uma oportunidade ímpar em que corruptores e corruptos serão punidos, certamente, se vai na contramão. O Congresso vai na contramão. Ele quer constitucionalizar o financiamento empresarial de campanha. E isso significa o seguinte: uma grande parte dos parlamentares chega aqui sem nenhuma nominação e tal, vem para negócios, né? Então, é a privatização da política. Então, o que é preciso é constituir partidos que tenham programa, projeto, ideologia política. Isso aí, só a vida vai ensinando, os partidos vão ganhando. Então, a crise também é senhora do destino, ou seja, os partidos que querem governar sem povo, um dia vão sofrer as consequências. Então, a governabilidade conservadora que está estabelecida, num jogo aritmético de ganhar maioria no Congresso, sem ouvir o povo, porque alguns, quando se fala vamos fazer um plebiscito, vamos fazer um referendo, eles fogem que nem o diabo da cruz. Então, nesse sentido, é que nós temos que fortalecer os partidos programáticos e ideológicos e acabar com o financiamento privado. Obrigada, deputado Ivan Valente. Deputado Mongas, só lembrando que a questão que está no Supremo já tem uma maioria formada, de 6 votos contrários ao financiamento empresarial, mas eu queria questionar o seguinte: os que são contrários ao financiamento público exclusivo levantam a questão de que o financiamento somente por pessoa física, não jurídica, não acabaria com o Caixa 2. Não seria o caso de estabelecer um limite, porque hoje há um alto limite declarado pelos partidos, cujo céu é o limite, né? Mas está nesse tema, está inclusive na proposta que é a OAB, e por isso que é importante colocar bem claramente o que nós consideramos um golpe, o que aconteceu aqui dentro da Câmara. O deputado Ivan Valente falou, nós votamos juntos contra esta possibilidade de tirar da CCJ, desrespeitar a Comissão de Constituição e Justiça, puxar para o plenário, abrir uma comissão que em 40 dias vai precisar apresentar um relatório para constitucionalizar. Veja bem, se a OAB entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, e o Supremo dos 11 conselheiros, 6 já disseram que são a favor, e aí tem o Gilmar Mendes que pediu vista e sentou em cima, vai completar um ano daqui a poucos dias, né, em 2 meses. Neste momento, aqui tem uma pressa em votar isso. Então, se aqui, esta comissão vai votar e constitucionalizar a participação empresarial, significa que cai por terra a ação direta da inconstitucionalidade. Então, isso que nós temos que denunciar para a sociedade. E eu quero agradecer a oportunidade de poder dizer isso para o país, que é isso que está em curso nesse momento, e apelar para a sociedade, para que a gente possa ter força, porque nós estamos, do Partido dos Trabalhadores, reforçando junto com a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, junto com a OAB, junto com esse plebiscito popular que as entidades da sociedade civil fizeram, porque a presidenta Dilma também falou, no momento dos debates das manifestações sociais do ano retrasado, falou também da Constituinte. E quando falou da Constituinte, aqui, exclusiva, nós temos projetos aqui tramitando
Para esses, não teve uma movimentação para ter urgência. Nós estamos querendo votar e não conseguimos colocar na ordem do dia. Então, esse é um tema fundamental, acho que é fundamental que a gente destaque isso no programa. Agora, sobre o limite do financiamento, nós entendemos que não pode ter CNPJ, ou seja, contribuição jurídica empresarial, não pode ter. O ideal do sistema brasileiro seria nós termos financiamento público único. Aí então tu teria uma cota do ente público debatido transparentemente com a sociedade. Alguém pode dizer, mas ainda vão ter que pagar a política. Sim, mas é porque o público, alguns defendem que o público só poderia ser implementado se fosse atrelado à lista fechada. Isso, mas eu vou entrar nisso. Nós temos que estudar qual é o mecanismo melhor, porque este seria o ideal. Então, tu teria o processo das listas dos partidos, tu teria um público, mas é possível também, sem ter essa lista única, nós criamos um mecanismo, esse não é o problema. Agora, é muito mais, eu tenho certeza que vai ser muito mais barato para a nação brasileira do que nós termos um financiamento privado, porque as empresas de algum lugar vão tirar, que vai sobrar de novo no público. E se tiver, esse é um debate que nós precisamos fazer, se tiver a contribuição daquele que não é CNPJ, não é empresa, é pessoa física, certo? Se tiver, eu acredito que o ideal seria nós não termos a participação de uma pessoa, mas se uma pessoa quer contribuir, que aqui tem, então, para esse tem um limite. Certo. Não é para a empresa que tem que ter um limite, para a pessoa. Mas o ideal ainda é a gente ter um tema bem transparente e isso nós queremos debater e espero que a gente possa avançar isso na comissão. Obrigada, deputado Bongas. Deputado Ivan Valente, eu vou pedir a opinião do senhor, mas vai ser daqui a pouquinho. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje com os deputados Bongas, do PT do Rio Grande do Sul, e Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, sobre fragmentação partidária. Deputado Ivan Valente, o deputado Bongas falou sobre a questão do financiamento, né? No caso, o fim do financiamento empresarial, como o senhor também estava defendendo. Agora, quando eu pergunto sobre o teto do financiamento, eu questiono o teto da arrecadação dos candidatos. Não seria esse teto, estabelecimento, seja com o financiamento, a doação empresarial, particular da pessoa física ou financiamento público, mas o teto da arrecadação, o dinheiro disponível para a campanha e barateando o custo da campanha, que aí sim daria uma igualdade do poder econômico para os candidatos? Então, o que se busca numa proposta é exatamente condições equitativas para todos, em todos os partidos. Então, por exemplo, um ministro do Supremo Tribunal Federal que fez cálculos, né, calcula que se acabasse o financiamento empresarial hoje e fosse só o financiamento público, nós gastaríamos 10 vezes menos do que se gasta hoje com eleições. Mas na cabeça da população, inclusive porque grande parte da grande mídia continua defendendo o financiamento privado de campanha, apesar de todas as denúncias de corrupção, porque eles também são financiados pelo setor privado, os mesmos que financiam, os partidos financiam a grande mídia também. Então, apesar disso, o povo acha que se somaria a isso, uma parte da população, além de você dar dinheiro público, entende? Continuaria entrando dinheiro privado de Caixa 2. Eu quero só dizer que Caixa 2 é crime e deveria ser punido com cadeia, né? Julgamento e cadeia. Caixa 2 é crime na legislação. Então, primeira coisa. Segunda, certamente nós temos que ter um teto máximo, porque a política brasileira se acostumou a contratar milhares de cabos eleitorais, a contratar marqueteiros a peso de ouro, tá certo? E não fazer o discurso que interessa ao seu programa e também militar frente a frente, olho no olho do eleitor, nas ruas, entende? Expor seu ponto de vista, conhecer o eleitor, isso acabou. Se paga cabos eleitorais. Por isso, eles não podem abrir mão de um grande financiamento privado. Então, além de ter este teto, tem que ter teto da pessoa física, se ficar só a pessoa física, e o ideal era estabelecer um teto
único, que é o financiamento público igualitário, entende? E aí sim o povo vai dizer, mas mais que isso nós não queremos. Então, isso eu acho que, veja, você tapar todos esses buracos não é fácil, porque o cara vai para o caixa 2, ou então o sujeito que é rico pode contratar os empresários, os seus empregados, como você colocou. Tem maneiras e maneiras de burlar, mas veja, quando o povo está atento às mega campanhas, entende? Isso vai limitar naturalmente a ação do poder econômico. O senhor falou na questão dos marqueteiros, né, e dos gastos. Um dos maiores gastos nas campanhas é justamente com os programas para a televisão. O horário eleitoral gratuito, que de gratuito não tem nada para o Estado, porque ele é todo financiado pela renúncia fiscal. Então, o Estado absorve esse gasto e a tabela cheia nas empresas, nas emissoras de TV e de rádio. Ele tem que ser revisto porque ele, na verdade, incentiva esse gasto. Numa sociedade de massas como a gente, Fabiana, você abrir mão da televisão, eu já acho um retrocesso, entende? Isso valia quando você fazia comícios, etc. Hoje, com os grandes meios de comunicação, e agora com a internet, não é esse o problema. Tá entendendo? O que eu acho só é que o governo devia requisitar tempo das grandes empresas de comunicação. Vou passar agora a palavra para o deputado Bongás. Veja bem, assim, qual é a grande diferença? Assim, as pessoas dizem, mas como é que você vai controlar? É que hoje fica descontrolado. Porque uns se elegem, colegas aqui, com 10, 12 milhões de reais na sua campanha declarados. Eu posso falar isso com tranquilidade porque sou um dos deputados que tem menos gasto na campanha, uma das campanhas mais baratas, né, na eleição. O que acontece? Hoje, você vê alguém com exuberância assim, de dinheiro, de campanha, de outdoors, de material, de cabos eleitorais, e outro não tem. Mas já que a lei permite essa diferença, ele está fazendo, ele vai dizer que está legal. Ele registra, declara ou não declara. Mas ele declara. Se nós tivermos, o que nós estamos falando é ter um limite, é ter um controle. Então, você vai ter um valor X para cada um. E se então um se destacar com muitos cabos eleitorais, que eu acho que nem deveria ter esse procedimento do tradicionalmente pagamento por pessoa para cabo eleitoral, isso é horrível. Nós temos que ganhar as pessoas no argumento e não no pago. A profissionalização, que também é um problema nesse sentido. O que acontece? As pessoas vão enxergar. Bom, Bongás está com uma campanha barata, módica, o deputado PSOL também está, o Ivan Valente também está, e tem outro assim esbanjando. Aí tem um problema. Então, o sistema de controle, inclusive com a população atenta, vai poder monitorar melhor. Hoje, na legislação, não pode, porque as diferenças são legalizadas. Desculpe, deputado, por interrompê-lo, mas quando se estabelece financiamento público, assim como se há o fundo partidário, né, hoje já existente, não são incentivos para a criação de novos partidos, aumentando a já existente fragmentação partidária? Certamente, Fabiana, mas veja, nós temos que trabalhar com a ideia de que o povo também tem a sua sabedoria. Isso vai chegar num limite. Né? Aos poucos vai se identificar os partidos que têm programa, que têm projeto, entendeu? Que têm ideologia. Eu quero dar um exemplo da Grécia atual. Né? A Grécia, o Syriza, que chegou ao poder agora, é um partido socialista, né? Que iniciou com a falência do o Partido Socialista lá e com o Partido Conservador, a direita da Grécia. Ele elegeu 5 deputados, depois ele elegeu 70 e agora ele chegou ao poder, com a legislação grega, com 149 parlamentares, entende? E num sistema muito mais rígido de gasto de campanha. Então, veja, aqui sim, nós estamos ainda gatinhando. É um sistema de pulverização. Então, negociantes vão atrás de legendas, coletam assinaturas, etc. O problema é que nós não podemos cortar isso. O Supremo já definiu essa questão lá atrás. E os pequenos partidos de aluguel, que são comprados pelos grandes partidos de aluguel para formar tempo de TV e tem de maioria parlamentar, na base de uma governabilidade conservadora e sem povo, também alimentam a criação de novos partidos. São os grandes também que alimentam. Tem partidos que já nascem com 60 deputados aqui, 40, 30. Em vez de ser de baixo, eu quero lembrar que eu, como fundador do PT lá atrás, há 25 anos, e tendo saído há 10 anos de lá com 3 mandatos no PSOL, o PT começou com 5 deputados. Tá certo? Hoje é o partido no poder. Então,
é preciso que haja, sim, um filtro posteriormente, mas quem vai fazer o filtro não é uma decisão dos grandes partidos daqui, é a própria população que tem que negar a polícia como negócio, e identificar aqueles partidos, divergentes ou não, que têm um programa, projeto e ideologia. Aí tem um ponto que nós falamos aqui de um tema central, que é o principal, que é tirar o dinheiro, o financiamento, o interesse dos ricos numa eleição do parlamentar. Esse é o tema central. Mas tem um segundo elemento que dialoga com o tema que propuseste para o nosso debate hoje, que é sobre fragmentação, que é o tema das coligações nas proporcionais. Era o que eu ia perguntar sobre a questão dessas coligações. Isso. O que é a coligação na proporcional? Se você defende a lógica que nós defendemos, que a gente tem que se apresentar para a sociedade com o seu programa, é aqui, é a cara, o olho, o argumento, a fala, a palavra. Esse é o compromisso leal, real, que a gente tem que trabalhar com a população. Então, é justo que numa eleição, na aliança proporcional, que não seja da majoritária, não seja para presidente, para governador, para prefeito, o partido se apresenta. Então, se nós temos agora alianças, porque nós não temos que facilitar o acordo, facilitar a negociata, nós temos que permitir que os partidos possam se manifestar. Então, não estou impedindo que o partido se manifeste. Não, o partido é pequeno, nós fomos pequenos também. O PT começou pequeno, ele se apresentou e foi ganhando a confiança, como outros podem se apresentar. Agora, se eu posso, e isso muitas vezes acontece, mesmo lá no município, um vereador brigou, discordou do seu partido, ele funda outro partido, às vezes é uma pessoa, faz a coligação na proporcional, dá o famoso tempo de rádio ou televisão, e ele se elege uma pessoa. Então, nós temos que tirar a coligação, por isso que esse tema é tão importante, que é chamar atenções. A coligação nas proporcionais é uma das formas de fragmentar e de permitir as negociatas. Obrigada, deputado Bongás. Deputado Valente, a sua palavra sobre a questão das coligações e também sobre o próprio sistema, se deve permanecer proporcional ou distrital, inclusive agora com a proposta de distritão, transformar o Estado. Então, o senhor já falou que é contra, deputado Ivan Valente. Eu digo para você que o sistema proporcional ainda é, no Brasil, o mais viável e o possível. Com coligações ou não? Sem coligações, que o pessoal já pratica. O pessoal raramente faz coligações só com partidos ideológicos. Nós não fazemos coligações que não tenham programa, projeto e afinidade política. Então, nós já praticamos isso. Diferente até do PT, que para chegar ao poder fez grandes coligações com partidos antagônicos, né? Porque aí entra o problema da governabilidade conservadora. Ou o PSDB, vamos lembrar o seguinte, a governabilidade no Brasil tem vários partidos do miolo que estão aí, que eles estão com o partido que chega ao governo. Eles se deslocam. É o chamado presidencialismo de coalizão, existente de acordo com as regras atuais. Exatamente. O PMDB, o PTB, então, nós podemos o PP, fazer os benefícios eles viraram partidos que estão aí para estar no poder. Isso significa também que eles querem estar na máquina pública. E eles querem da máquina pública de uma maneira não republicana. Então, o proporcional ainda melhor. Essa questão do distritão, que está sendo aí ventilado agora, tem uma outra questão, entre o poder econômico e o poder midiático, entendeu? Para eleger deputados. Eu sou um deputado que me elejo, entende? Ideologicamente, e tenho votação para me eleger entre os mais votados. Mas não é esse o problema. O problema é programático, ideológico, partidário. Esse é o problema. Então, nós não queremos um congresso de notáveis, nós queremos um congresso em que os partidos tenham programa, projeto e ideologia. Muito obrigada, deputado. Só uma última questão, para encerrar. Eu acho que o debate com a sociedade. Nós queremos o povo junto. Então, nós, muito mais do que ter uma comissão de notáveis aqui, que vai fazer algo, provavelmente, para constitucionalizar algo que vai ser uma desgraça do ponto de vista político, nós queremos a OAB, a CNBB, o Movimento Social Popular, debatendo junto conosco uma reforma profunda, real, pelo nosso país. Obrigada, deputados. De fragmentação política, uma pincelada em toda a reforma política. Eu conversei com os deputados Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, e Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando, se você quiser conferir novamente esta ou então as outras edições do Brasil em Debate, você pode conferir na internet. O endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate. E se você quiser encaminhar sugestões de outros temas, mande uma mensagem para brasilemdebate@câmara.leg.br ou então ligue para a gente pelo 0800 619 619. A ligação é gratuita. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma outra oportunidade. Até lá.